Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema casamento, coabitação e divórcio. Roda a vinheta. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? É uma alegria estar aqui novamente com vocês, com os nossos ouvintes queridos que têm nos acompanhado e caminhado junto com a gente. Hoje, Luiz Henrique está aqui e nós gravaremos um podcast sobre esse tema tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico em nossos dias, né, Luiz? Com certeza. Fala, pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, essa questão, né, todos esses pontos eu acho que são, além de polêmicos, são muito debatidos, né, dentro da igreja e talvez a questão da cultura, como a cultura hoje trata essa situação, é algo que a gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre, para que a gente possa não só defender, mas realmente entender o porquê que é assim, né, o porquê que a gente está fazendo alguma coisa, né. E aí, Estevão, a gente, na sala dos jovens da IBD, a gente está tratando um livro do John Stott, que se chama O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. E um dos capítulos desse livro é justamente esse tema do podcast de hoje, né, que é casamento, coabitação e divórcio. E por mais que a gente vai falar aqui não é exatamente o capítulo, mas a gente pegou algumas coisas, eu peguei algumas coisas de lá, e aí eu queria trazer aqui para vocês, porque eu acho que vai edificar aí, independente se você é casado, se você, por acaso, já é divorciado, se você está namorando, enfim, acho que é um conteúdo que vale a pena para todo mundo. Com certeza. Eu queria, para a gente começar, ô Luiz, falar sobre uma rápida reflexão, né? Se nós pegássemos a sociedade brasileira 60 anos atrás, as opiniões que as pessoas teriam sobre o que a gente vai falar hoje, de certa maneira, seriam muito parecidas com a que a igreja tinha, né? Certo. Mesmo que seja igreja católica ou evangélica, a ideia era casamento é bom. Sim. E é bom que o homem se case, e as pessoas casavam bem mais novas. Sim. E aí o divórcio é ruim. O divórcio já foi proibido, inclusive, durante bastante tempo, né? Traição, adultério são terríveis, né? Então eram valores que, apesar de... o pessoal questiona muito isso, falando, mas era muita hipocrisia, porque tinha muita traição, muita coisa. Isso sempre existiu, mas o ponto é que, apesar disso, de sempre ter havido perversão e tudo mais, a opinião geral pública era muito parecida com os valores que nós temos, né? Que nós guardamos. E as coisas foram mudando muito, né? Nessa cultura que a gente vive, sexualizada, em que o casamento não é mais visto como uma instituição séria e tudo mais, né? Isso é um grande problema, né? Mas, biblicamente falando, a Bíblia exalta o casamento, certo? Sim. Se você pegar lá no Gênesis, a Bíblia fala que não é bom que o homem seja só. Quando a gente fala de casamento e até mesmo coabitação, que é algo que também hoje a nossa cultura ela colocou como algo normal e que talvez algumas décadas atrás não era tão normal, não era tão aceito, né? Mas olhando para esse texto, para Gênesis, a gente vê qual que é o propósito de Deus com o casamento, né? E que foi instituído mesmo antes da queda. Lá em Gênesis 2:18 diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E um pouco mais para frente a gente vê também no Gênesis 2:24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E com isso a gente pode ver algumas coisas, né? O texto ele diz, não é bom que o homem esteja só. E para nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente entende que, semelhantes a Ele, a gente
também não deve viver sozinho, porque a gente crê num Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e que vivem em uma comunhão perfeita desde a eternidade, né? Sim. E com isso, não quero colocar aqui ou dizer como que o casamento seja algo obrigatório, mas o que mais me parece aqui é mais sobre essa questão de que os seres humanos são seres sociais, né? Podemos dizer assim. Nossas relações, de uma maneira ou outra, refletem as relações intratrinitárias, né? Então Deus é harmonicamente perfeito e as pessoas do Deus triuno se comunicam, se relacionam, têm comunhão e a gente foi feito para isso. Sim, não fomos feitos para ser sozinhos, né? Exato, o isolamento é um problema, é um grande problema. Bom, uma outra coisa que a gente vê quando a gente lê, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, a gente vê que o casamento ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Ou seja, qualquer variação disso daí vai contra o que o próprio Deus instituiu. E também a gente vê nesse mesmo texto que o casamento ele deve ser entre um homem e uma mulher. Ele não deve ser poligâmico, né? Um homem com muitas mulheres ou uma mulher com vários homens. E por mais que a gente vê casamentos na Bíblia assim, isso não quer dizer que Deus aprova esse tipo de união. Sempre resultou em desgraça, todas as vezes. Né? Isso é verdade. Bom, a gente vê também uma questão inicial clara de que existe uma separação física mesmo, né, do núcleo familiar dos pais para a criação de uma outra família. E existe também algo relacionado a uma separação que ela deve ser feita de uma forma pública, né? Então a gente precisa ir contra essa questão da normalização do ajuntamento, da coabitação, sem que haja um casamento. E por mais que para Deus, né, não precise o casamento não precisa de um registro civil, ainda assim a gente precisa entender que esse é o padrão hoje adotado pela sociedade e o que também a sociedade acaba colocando ao contrário disso, vamos se juntar e ver se dá certo, vamos testar primeiro, se der certo a gente se casa, ou seja, como um test drive, né? Isso é bem, bem complicado. Sobre essa questão legal, Luiz, eu queria dizer uma coisa rapidinho. É óbvio que na época em que houve a instituição do casamento e depois os outros casamentos que aconteceram, não tinha cartório, né? O tabelião de notas de Jerusalém, de Israel. Sim. Mas o que havia? Existia a figura paterna, a figura do patriarca da família, que era a figura legal da época, né? Então, se você pegar, por exemplo, o que Abraão faz... eu não sei se você ia citar isso. Não, né? Não, tá, pode falar. Que às vezes eu tô adiantando aqui alguma coisa. A figura de Abraão, ele faz o quê? Ele manda que o servo de Isaac busque uma mulher para ele. Lembra disso, né? E aí ele vai até os parentes próximos de Abraão. Certo. Né? A família lá. E ele vai no nome de Abraão e leva Rebeca. Isso é absolutamente legal na época. É uma procuração que o patriarca faz ao outro para que houvesse um acordo, né? E Isaac e Rebeca se casam sob a assinatura, digamos assim, das famílias, né? Sim. Então é óbvio que você tem aí uma coisa diferente do que tem hoje, que é burocrático e tudo mais, né? Com testemunhas e tudo. Mas você tem acontecendo a questão legal também na época, de maneira diferente, porque por ser outra cultura, mas existe. Então existe uma autenticação legal acontecendo, sim. Né? Não, bacana. E uma outra coisa também que a gente pode tirar desses dois textos, quando o texto ele diz de Gênesis, né, tornando-se os dois uma só carne, também a gente vê que o casamento ele é muito maior do que um contrato, né, do que um acordo, que por mais que possa ter essas implicações jurídicas, né, que tinham até nesse exemplo que você deu e que existem hoje, que eu acho que a maior parte do foco, acho que deve ser nisso, né, tanto da união estável quanto do casamento, é sobre essas questões jurídicas de o que acontece se a pessoa se separar, o que acontece com os bens, enfim. Mas ainda assim existe uma união no casamento entre duas pessoas que é abençoada pelo próprio Deus, né? Claro.
E com isso a gente pode entender que essa união ela não deve ser quebrada. E, por último, aqui a gente pode observar como o pecado ele afeta também o casamento. Uma vez que a gente entende e vê que eles estavam nus e não se envergonhavam, isso também tem relação com a questão sexual, né? Mas mais do que isso, né? Existia um relacionamento entre eles e Deus e entre eles dois. Mas após a queda, o que aconteceu? A gente pode ver lá em Gênesis 3, 6 e 7, que diz assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E um pouco mais para frente, quando Deus procura, né, Adão, ele vai dizer assim, Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Então, com isso a gente vê que tanto o relacionamento entre eles dois é quebrado, mas também o relacionamento entre eles e Deus, ele é afetado. Sim. Então, a gente tem que ter em mente que o casamento é justamente uma união entre dois pecadores, né? Com certeza. E Deus supervisiona e confere validade ao casamento, né? Sim. É uma aliança nesse sentido. Sim. Já quando a gente fala sobre divórcio, né? Aqui eu estou falando mais como uma introdução mesmo, e depois eu vou até falar para vocês alguns números que são preocupantes. Também a gente pode olhar para as palavras de Jesus, né? Na ocasião que os fariseus quiseram pôr ele à prova a respeito do divórcio, Jesus ele diz lá, esse texto está lá em Marcos 10:5. Uhum. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Uhum. E para justificar sua resposta, ele recorre justamente à criação em Gênesis. Nesse texto que a gente viu um pouco. Né? Ele diz lá em Marcos 10:9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E com isso a gente tem a mesma lógica do casamento de um homem com várias mulheres. Né? Não é porque algo é feito por nós que Deus deseja aquilo ou que ele aprova aquilo. Né? É interessante o modo como Jesus responde a pergunta, né, Luiz? Ele não diz assim, olha, foi por causa da necessidade que vocês tinham de resolver o problema da falta de afeto. Ele não valida isso. Ele fala, olha, Deus de fato deu essa carta de desquite, se você tiver traduções antigas, né? Essa carta de divórcio. Mas é por causa única e simplesmente da dureza do coração de vocês. Sim. Porque o propósito do casamento é não acabar. É permanecer junto até o fim. É uma aliança. Sim. Então, o que o divórcio faz é, por causa da dureza do coração, conferir uma saída para uma coisa que deveria permanecer até o final. Sim. Então, ele não é um recurso louvável, né? É uma tragédia, uma tristeza, é um recurso, é o último recurso, né? Digamos assim. Então é o que Jesus está dizendo ali, né? Não é para vocês ficarem procurando justificativa para isso e nem pensando nisso como primeira medida. Que é o que eles estavam fazendo. Né? Exatamente. Não, mas Senhor, a gente... Bom, é óbvio, Jesus está apontando a vida imoral ali também, de alguma maneira, né? Mas ele está mostrando que é o seguinte, vocês estão querendo justificar uma coisa que vocês não deveriam nem estar pensando, né? Isso é o último recurso que existe. Sim. Mas trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, eu queria trazer alguns números, né? Primeiro falando sobre casamento, e eu fui olhar o censo do IBGE de 2022, e com os dados é possível a gente observar algumas coisas bem interessantes, mas... De modo geral, o que a gente pode ver é que a quantidade de casamentos, sejam eles somente no civil, ou religioso, ou os dois, eles têm diminuído, enquanto as uniões consensuais têm aumentado. E por união consensual eu quero dizer que é esse fato de você ir morar junto sem nenhuma formalização, mas também a união estável, registrada em cartório, ela tá nessa categoria também de união consensual. Aí, o que a gente pode ver, né? Nos últimos 20 anos... O tipo de união conjugal mais comum, ele deixou de ser o casamento civil e religioso para ser a união consensual.
Isso, tá, então tem mais pessoas se unindo assim do que casando, é Exatamente, isso, né? Tá, exatamente. E a gente vê também que o casamento somente no civil ele tem aumentado, enquanto o casamento somente no religioso ele tem diminuído. tá. Então tem essa questão também. Uhum. Agora também a gente pode ver, já olhando entre os evangélicos, né? Segundo esse censo, existem quase 30% que estão em uma união consensual. Ou seja, a gente, mesmo que a gente não consiga ver aqui se dessa união consensual, quantos por cento é realmente só um ajuntamento, ou quantos por cento é uma união estável firmada em cartório, ainda assim são números preocupantes, Com né? certeza. 30% dos evangélicos Nossa, eu não sabia desses dados, não. E é bem recente, né, esse Sim. censo. E também como informação adicional, o número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo aumentou 728% no Brasil no intervalo de 12 anos. No censo de 2010, por exemplo, foram contabilizadas 58 mil, já em 2022 esses números eram aproximados mais próximos de 480 mil. Tá, isso aqui então tá dentro das uniões consensuais, né? Exato. Mas pode estar dentro de casamento civil também. Não, Porque nesse caso é só ajuntamento e união união estável. estável, tá, entendi. Exato. Mas ainda assim são 8 vezes mais do que Em 12 anos, né? em 2010. E Sim. falando sobre divórcio, a gente pode ver também alguns números. E que, de maneira geral, o que a gente pode ver é que os brasileiros eles têm se divorciado cada vez mais e cada vez mais rápido. O censo de 2022 ele mostra que foram registrados 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. Para a gente comparar, em 2010, houve 970 mil casamentos e 239 mil divórcios. Então, naquele momento, a relação era de um divórcio para cada 4 casamentos. E também a gente vê que os divórcios eles têm acontecido mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Já em 2022, esse percentual ele sobe para 47,7%. Tá. Então, aqui, rapidinho, resumidamente, a quantidade de divórcios tá quase que acompanhando a quantidade de casamentos. A cada 2,3 casamento há um divórcio. Uhum. E de 12 anos para cá e de 12 anos para cá também, quase que metade dos casamentos acabam antes de 10 anos. Exatamente. 47,7%. Então, os casamentos... você tem um casal de amigos em percentuais. Uhum. Olhando para percentual geral, óbvio que não se aplica assim, mas é como se você tivesse um casal de amigos e um dos dois fosse se separar em menos de 10 anos de casado. 10 anos, exatamente. É assustador. Pois é. Bom, mas agora que a gente viu um pouco sobre essa realidade, né? O John Stott, no livro, ele vai trazer 3 grandes propósitos de Deus com o casamento. Né? E não foi ele que criou isso exatamente, né? É mais um modo como a teologia, de um modo geral, ela tem tratado esse assunto. Tá. E ele vai se utilizar dos textos de Gênesis 1 e 2. E a ordem também que eu vou colocar aqui não é uma ordem de obrigação, é uma ordem mais voltada para como está colocado no texto. O primeiro grande propósito é a procriação. Então, quando a gente olha para o texto de Gênesis 1, 28, que diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Não tem como ir contra isso, né? Realmente, essa questão da procriação é um propósito de Deus para o casamento. Com certeza. Mas o que acontece, né, o que muitas vezes acontece quando a gente interpreta mal esses textos, é que a gente tem doutrinas erradas, né? Por exemplo, a Igreja Católica ela proíbe o uso de anticoncepcional de qualquer tipo, né? Anticoncepcionais. E para nós, talvez, eu acho que o ponto aí seja buscar o equilíbrio, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 127, que diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, do seu galardão, são como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Aí ele diz também: feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então acho que talvez a resposta para nós, mais bíblica, né,
é ter o máximo de filhos possível, mas de acordo com a situação que você vive, né? Mas, assim, acho que daria só um podcast só pra gente falar sobre isso, né? Com certeza. Não, mas é isso, o anticoncepcional, contanto que não seja de modo algum abortivo, potencialmente abortivo, por exemplo, existe o método de barreira, né? A famosa camisinha, que de certa maneira é anticoncepção também. Sim. Agora, a questão é que evitar não é um pecado em si, né? Tem que ver as motivações do coração, mas Exato. é um assunto para 1 hora de podcast. Enfim, é isso. Bom, o segundo propósito que a gente observa no texto, né, que a gente viu lá no começo, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Vemos então que somos seres sociais, né, que nós não devemos viver sozinhos. E terceiro, também a gente vê em Gênesis 2,24, que diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa união aqui ela é descrita muito mais do que uma união sexual e é justamente um compromisso que precisa ser mútuo, um compromisso que precisa ser recíproco, né? De um amor que tem que ser doador, né? Sim. E aí agora falando um pouco de coabitação, eu também falei alguns dados sobre isso. O que a gente pode ver é que esse tipo de união ela tem se tornado cada vez mais comum. E por isso que é importante a gente entender por que tá errado isso, né? Por que é errado. O que você está considerando como coabitação, Luiz? É o ajuntamento sem nenhum tipo de formalização e tal. Tipo, ficando junto. Exato. Sim, tá. Exato. O que eu acho que acontece hoje também, e para quem tá nesse processo de casar, ou se casou faz pouco tempo, pode saber, que às vezes as pessoas fogem do casamento por questões que não são questões ruins, por exemplo. Talvez não cometer os mesmos erros dos seus pais, né? Ou talvez não ter uma preocupação materialista ou com dinheiro, porque realmente tudo que envolve casamento fica 30% mais caro, né? Sim. Mas algo que a gente pode destacar aqui e que faz de fato com que a coabitação seja algo ruim é a falta de promessa de um compromisso vitalício, né? Um grande problema desses tipos de uniões é essa flexibilidade. E como eu comentei um pouco antes, né? As pessoas elas meio que buscam algo como um test drive. Ela vai experimentar e se ela não gostar, se ela não estiver satisfeita, ela pode sair como ela entrou. Isso é um grande problema, né? Hoje em dia é próprio da cultura isso, né? Você tem pessoas, eu percebo até na fluidez de relacionamento de gente mais nova, porque a gente tá velho já, né? 30 anos já é... Já é velho. É tipo a Bíblia falando em Isaías, né? 100 anos será como se fossem jovens ainda. 30 anos eu me sinto com 100. Mas é que o relacionamento hoje é encarado desse jeito, tipo assim, existe um relacionamento que não é nem namoro mais. É só ficando pra saber se vale a pena namorar. Namoro já é algo sério, né? Namoro, pra essa cultura, já é algo sério, sendo que biblicamente não existe, né? É verdade. Coisa séria é noivado e casamento. Sim. Então, esse tipo de relacionamento faz parte da fluidez de hoje em dia, né? Tipo assim, ó, coabitar, né? Ficar junto, sair, ter relação... às vezes os dois são jovens e nem tem casa, assim, é na casa dos pais, enfim. É uma configuração moderna, pós-moderna, meio assustadora e esquisita pra gente, né? Porque até foge de namoro só. Né? Então é uma coisa diferente que surgiu. Sim. E o John Stott ele vai trazer 2 aqui motivos, né, que fazem com que a coabitação seja algo ruim, que mostram pra gente. Uma delas ele diz: coabitação é instável. Então, quando a gente se compara isso ao casamento, né, a probabilidade de dissolução, eu não trouxe esses dados, mas realmente é muito maior, porque não existe justamente esse compromisso, essa promessa, né? E a coabitação é informal. Então, quando existe a ausência desse contexto público, né, quando a gente compara com o casamento, e a gente viu isso quando a gente olhou para o texto de Gênesis, e existe sim uma responsabilidade pública implícita aqui, né? E aí eu queria ler uma citação de John Stott que ele fala a respeito disso. Ele diz assim: o contexto público para o casamento é importante, pois a comunidade é testemunha das promessas feitas pelo homem e pela mulher. Entende-se que ambos concordam com a definição de casamento
com o propósito do casamento. Cada um dá seu consentimento livremente aos olhos do público. Eles não são coagidos, são responsáveis um pelo outro. E isso é testemunhado pela comunidade. Então a gente vê justamente aqui, acho que o principal motivo de cooptação ser algo ruim, algo que a gente tem que ir contra, né? Essa citação do John Stott traz um princípio que é bíblico sobre casamento e relacionamento que nós perdemos hoje, né? A visão de relacionamento hoje, de casamento e o que seja, é atomizada. Em que quem participa da relação são só as duas partes, né? Sei lá, hoje tem até 3, 4 partes, mas vamos pensar só em 2, né? E biblicamente, o que o John Stott diz é muito acertado. O casamento sempre foi uma coisa pública, que a comunidade participou. A família era estendida, não era só os dois. E claro, a gente tem uma organização de moradia, de cidade hoje, que a gente vive muito isolado. Mas o casamento era parte da liturgia da comunidade mesmo. Então havia essa ideia pública de casamento, em que a comunidade participava. E isso é uma coisa, inclusive, Luiz, importante para quem está nos escutando de uma maneira um pouco mais prática até, que é você que é jovem e quer namorar, por exemplo, né? Certo. Que nem é uma instituição bíblica, mas vamos pensar no namoro como uma coisa para se conhecer, tudo para fazer amizade, para noivar e casar. O namoro é para que as pessoas, é um período para que as pessoas digam coisas, para que os pais digam, os líderes, os pastores, os amigos. Não é uma coisa para que haja isolamento, não é uma instituição séria para que o casal, de maneira independente, ache que vai tomar os rumos da sua vida, porque namoro é uma coisa moderna. E a gente pode entender como uma coisa para se conhecer mesmo. Então, essa ideia pública é fundamental. O testemunho público, as pessoas dizendo isso está errado, isso não está bom, isso é um sinal de que Deus está cuidando dos dois e que é para terminar o namoro, por exemplo. Né? E o casamento, embora as pessoas não devam interferir, obviamente, no casamento, mas o casamento também faz parte do povo, a instituição família. Então, às vezes está acontecendo uma coisa errada, a família, o casal, né, com os filhos, seja em questões conjugais ou questões de paternidade e maternidade, esses problemas fazem parte do povo de Deus. E o casal, a família deveria compartilhar, conversar, ter amigos, ter pessoas para aconselharem, casais mais velhos. Então é algo público ainda assim. Embora haja a parte privada, a parte, óbvio, sexual, de intimidade e tudo mais, há um testemunho público, há responsabilidades públicas, né? Um marido pode ser exortado, por exemplo, por ser agressivo com a sua esposa, pode ser disciplinado. A esposa pode também ser por não dar atenção à família e tudo mais. Então, há uma ingerência do povo de Deus sobre o casamento com certos limites natural. E isso só mostra o cuidado de Deus. Então, eu acho que um dos motivos, voltando para o tema, né, dessa questão de tanto divórcio ou tanta união estável entre o povo de Deus, que não deveria acontecer, é um ruído nessa comunicação, que o casal não está inserido totalmente na vida da igreja e a igreja é do casal. Porque deveria ter um relacionamento para consertar coisas, aconselhar, falar, vocês estão errados, vocês vão se divorciar nesse caminho que vocês estão seguindo. Então é um problema que a gente precisa tratar, né? Esses dados que você trouxe, essas coisas, são um grande alerta para nós, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa. Uma coisa é ligada na outra, né? A gente não pode separar, né? Com certeza. E realmente, acho que essa questão da cultura, ela afeta muito nisso, né? De como a gente perde alguns aspectos, né? Então, você disse essa própria questão da distância que há hoje, não só no casamento, mas até mesmo na criação de filhos, né? Você vê que antigamente era algo muito mais... Bom, eu não tenho filhos, né? Não posso falar com tanta propriedade, mas o que me parece é que a família realmente estava muito mais envolvida do que ela é hoje, ela está hoje envolvida, né? Com certeza. Mas, Luiz, para a gente caminhar aí, indo para encerrar e falando sobre a questão do divórcio ainda, vamos lá, né? Certamente quem está nos ouvindo está pensando em, e quando é que pode divorciar? Não deveria, mas tá. As perguntas que a gente recebe, não no nosso podcast, mas às vezes no gabinete pastoral, enfim. Sim. Sempre são, e aí, né? De maneira prática, o que faz? E como funciona isso na Bíblia, né? Quais são as respostas que nós podemos dar às pessoas que estão passando por situações difíceis, né? Por exemplo, você tem
o texto lá de Deuteronômio 24, que é um texto que está na nossa sketch aqui, no nosso esboço, Sim, sobre repúdio. sim. Né? Um homem repudiar uma mulher e dar carta de divórcio. Em quais situações isso podia acontecer? Bom, vamos começar então. Eu acho que talvez lendo esse texto. Tá bom. Eu vou ler aqui, vou começar, vou ler do 1 ao 4, que diz assim, ó. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se esse passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, entregar à mulher, e a mandar embora da sua casa, ou se esse último homem que a tomou por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Bom, é um texto complicado, né? Um texto difícil. Bastante. Então, eu queria trazer 3 pontos aqui, mais nesse sentido da legislação. Primeiro, o texto ele não aprova o divórcio, né? Mas ele tem como grande preocupação aqui que um homem não se case com a sua ex-esposa. E, segundo o texto, isso é abominação diante do Senhor. Geralmente se entende aqui que essa regra ela foi criada mais como uma proteção para a mulher de um ex-marido cruel. Às vezes, desculpa te cortar, Luiz, mas Não, fica à vontade. parece que as pessoas lendo da maneira contrária. Isso, de fato, parece que é uma proteção para a mulher. É o cara que deixou, né, a mulher. Sim. E depois quer retomar e repudiou a mulher porque era comum haver essa carta de divórcio, depois quer retomar e tratar a mulher como posse dele, propriedade ainda, né? E o que acontecia antes era essa questão de que a mulher ela não tinha muitas condições financeiras, diferente do homem, então ela ficava vendida nesse sentido, né? Exato, e às vezes o divórcio aconteceu, se você olhar e falar, se o marido passar a odiá-la, por exemplo, é subjetivo isso, né? Então Bom, uma segunda coisa que a gente pode ver aqui é que, por mais que o divórcio ele não seja algo encorajado, ainda assim, o motivo de ocorrer deve ser voltado, como o texto diz, né? Por ter ele achado coisa indecente nela. Agora, esse algo indecente ele não poderia ser adultério, porque a punição para isso, segundo a lei, era a morte e não divórcio, né? Então a gente pode olhar para 2 escolas de pensamento dos fariseus, isso do primeiro século, né, que é o Shammai e o Hillel, e a gente vai olhar para isso porque são interpretações bem diferentes a respeito desse trecho. Então eu vou ler um trechinho do livro de John Stott, o que ele diz a respeito disso. Ó. Shammai foi escrito e entendeu algo indecente, cuja raiz hebraica alude à nudez ou exposição, como ofensa sexual de algum tipo, que ainda que não definida, ficava aquém de adultério ou promiscuidade. O rabino Hillel, por sua vez, foi mais abrangente. Ele se voltou para frases que afirmavam que a esposa não é agradável ao primeiro marido ou que o segundo marido não gosta mais dela. Incluiu também em sua interpretação até mesmo contravenções triviais, como se ela estragasse a comida que estava preparando para o marido, ou se fosse briguenta, ou que ele encontrasse uma mulher mais bonita ou perdesse o interesse nela. Então, a gente tem 2 interpretações para isso um bom tempo atrás, porque ainda assim é no primeiro século, né? Mas isso faz muito tempo. Então, imaginando que a lei ela foi escrita há muito mais tempo, a gente já tinha no primeiro século uma discussão sobre esse trecho e sobre esse texto que é bem, bem complexo assim, né? Sim, com certeza. E, bom, por que eu quis tratar sobre... tem mais um ponto também. É que, entendendo que o divórcio era algo permitido, também se entende que o segundo casamento ele é permitido. Ou seja, uma vez que a mulher ela estiver divorciada, mesmo tendo feito esse algo indecente, ainda assim ela tem a liberdade de um novo casamento. Mas por que eu falei sobre... Por que eu trouxe esse texto, quis trazer esse texto para vocês? Porque tem um ensinamento de Jesus, que eu comentei um pouco ali, só que a gente vai olhar para outro texto, mas da mesma situação,
que justamente Jesus trata diretamente dessas duas interpretações da lei por parte dessas escolas, né, de pensamento dos fariseus. Então, aqueles fariseus que questionaram Jesus, se eles tinham como intenção justamente de pôr Jesus à prova, isso está até no texto, mas fazendo com que ele escolhesse um lado e provavelmente se complicasse, né? A gente tem, por exemplo, a relação do rei Herodes, sua esposa Herodias, né? Porque na mesma época ela havia deixado seu marido para se casar com o rei. Que foi o que João Batista exatamente, denunciou, né? João Batista denunciou. Mas aí eu queria ler o texto aqui com vocês de Mateus 19, de 1 a 12. É um texto um pouquinho grande, mas eu acho importante aqui para explicar e para seguir essa lógica que a gente começou aqui. O texto diz assim, ó: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que ele disse: Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo nenhum, que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E os fariseus perguntaram: Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E aí os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. E aqui eu vejo muito Pedro falando isso, né? Aqui não fala, mas eu vejo muito. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, Jesus aqui ele vai contra justamente esse ensinamento de Hillel, que dizia que praticamente tudo era motivo para dar a carta de divórcio. Então existia, e ainda existe, né, mas naquele momento essa perversão da lei de Deus por parte dos fariseus, a fim de deixar mais confortável essas exigências, né, da lei. De modo com que eles colocam a questão, como eles colocam essa questão faz com que a gente tenha essa impressão de que o divórcio era permissível mesmo por razões aí triviais, né? Sim. E o que Jesus faz primeiro, então, ele muda de assunto, né? Os fariseus, eles questionam a respeito do divórcio, mas Jesus, ele responde com o significado do casamento. Ele começa sua fala citando as escrituras e voltando para o começo, voltando para o desejo inicial de Deus em relação ao casamento. Ele diz: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, aí ele cita, né? Gênesis: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, para Jesus, tá claro que o casamento é muito mais do que um contrato, né? Ele volta para a questão do vínculo e da união do casal, e que isso não deve ser quebrado porque é a vontade divina, né? Mais uma vez, o que Jesus faz é voltar para a questão radical, né? Para a raiz. Que é, vocês estão raciocinando sobre a exceção. Exato. Quando, na verdade, a lei é sobre a regra que é o casamento. É como você... Eu me lembro uma vez que, quando eu trabalhava em escritório ainda, que a gente trabalhava com ERP, né? Com um sistema... Sim. É um sistema que abrange a empresa toda, resumidamente. E aí, teve um gerente que chegou e falou: olha, é o seguinte, a gente precisa de uma macro... Bom, você sabe o que é, mas... Eu sei, mas eu não sei explicar. O sistema se comunica com o Word da Microsoft e gera um orçamento. O que faz isso é uma macro, é uma programação que era feita em VB. É VB que chama? Acho que é VB. Acho que é. É, né? Que é a linguagem lá que você usa no Word.
E aí você programa, comunica e preenche automaticamente. Sai do sistema e vai pro Word, né? Uhum. Enfim. E aí eu lembro, Luiz, que a gente ficou, cara, o dia inteiro olhando como fazer essa macro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo. Aí, no final, a gente foi pro banco lá ver quantos orçamentos daquele tipo tinham sido gerados. Aham. Aí tinha um. Tá. Aí a gente chegou pro Tá. gerente e falou, cara, mas você pediu pra gerar macro, foi o dia inteiro, horas e TI cobra por hora, né? É. Horas de trabalho nisso. Ele falou, não, a gente gerou uma, mas é por precaução, tem uma empresa que tava querendo fazer negócio, talvez precise, mas vai Talvez ser daqui a tenha um duas. tempo, Aí eu lembro que eu fiquei pensando, falei, rapaz, mas o cara, culpa minha que eu não perguntei antes, né? Mas Sim. assim, o cara fez a gente gastar o dia inteiro raciocinando sobre uma exceção que talvez nem aconteça. Aham. E a macro padrão que tinha dava conta de fazer. Era só ele alterar, tipo, 3 informações, assim, Sim. sabe, na mão. Sim. Então, às vezes os fariseus fazem isso, né? E no caso do divórcio é assim. Aham. Aí eles criam várias regras, assim, senhor, mas e nesse caso, e nesse caso, e nesse caso? E Jesus fala, não, mas vocês estão criando um raciocínio de maluco, porque o raciocínio é sobre o casamento, que é a raiz do que Deus fez. Aham. O propósito criacional é permanecer casado. Uhum. Ficar criando raciocínio sobre o divórcio está elevando uma coisa que deveria ser só uma exceção da Sim. regra, né? Sim. Então, você dizendo que Jesus volta para a questão radical no sentido de raiz, né? Uhum. É isso. Ele retorna para o que é o propósito fundamental, né? Não a exceção da tragédia que aconteceu. Exato. Né? Então, Exato. é isso que está acontecendo, né? Bom, mas você disse que o divórcio, o Jesus incentiva a permanência do casamento, e aí ele fala sobre a concessão do divórcio. Quando ele fala sobre essa questão do divórcio, ele fala que o motivo do divórcio é pecado humano, né? A gente vê que a segunda pergunta dos fariseus foi citar a lei de Moisés. E eles colocam, veja bem como que eles distorcem, né? Eles colocam o divórcio como ordem. Então o texto diz assim, ó. Então por que Moisés, isso são os fariseus dizendo, Uhum. então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? E aí o que Jesus faz é trocar essa palavra e trocar a ordem por permissão. Então a gente vê isso como realmente uma distorção por parte dos fariseus a respeito da lei. Mas o ponto ensinado por Jesus, que deve ser o ponto que a gente deve seguir mesmo, é de não se separar, porque esse é o desejo inicial de Deus, é o que você falou aí, né? Voltar às raízes, né? Uhum. Então, em relação ao casamento é isso, é não se separar. E veja que os ensinamentos de Jesus, eles são muito maiores do que ficar discutindo essas interpretações pecaminosas, né, a respeito da lei. Então, quando ele diz, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar-se com outra comete adultério, o que ele está fazendo é justamente isso. E aí eu vou ler uma outra citação do livro aqui que eu achei interessante, que diz assim, ó, o John Stott. Jesus não ensinou que a parte inocente precisa divorciar-se do parceiro infiel, muito menos que infidelidade sexual dissolve o casamento. Ele nem mesmo encorajou ou recomendou divórcio em caso de infidelidade. Pelo contrário, toda a sua ênfase estava na permanência do casamento segundo o propósito de Deus e na sua inadmissibilidade do divórcio e do segundo casamento. Então é isso, né? É o que a gente tem que pensar também, né? Pra gente terminar então, Luiz, eu queria falar sobre a nossa igreja, rapidinho, tá? Uhum. Sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil Importante. e pronunciamento oficial sobre divórcio e posição. Sim. Mais uma vez, a regra é o casamento. Certo. E graças a Deus, na nossa igreja aqui na IPJ, os casamentos são muito celebrados por nós, né? Uhum. E os filhos, então, não preciso nem mencionar. Sim. Mas o divórcio, a concessão do divórcio, não a ordem, mas a permissão trágica do divórcio, Sim. se dá quando existe adultério, Ok. né? Ou quando há um abandono Tá. continuado de uma das partes. Eu quero citar um texto que você mesmo colocou na nossa pauta aqui, Uhum. que é o texto de 1 Coríntios 7, a partir do verso 10, em que Paulo está tratando de uma situação de um cônjuge crente com um não crente. Sim. E ele fala o seguinte, olha, se o cônjuge crente não se converteu e existe uma parte não crente, não separe, fica com ele. A mulher não separe, o marido é santificado pelo testemunho da mulher, o esposo fale da palavra para a esposa,
é isso, não separe. Mas se a parte não crente quiser se separar, então ela abandonou a parte crente. Certo. Isso, e aí a pessoa está livre. Né? Isso era muito comum, Luiz, na época da igreja primitiva, em que uma das partes se convertia e a outra permanecia judia, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente não sabe como foi a vida pregressa dele, conjugal, antes do cristianismo. Alguns dizem que era viúvo, por exemplo, ou foi abandonado pela esposa. Tá. Porque pelo modo como ele descreve o casamento, tudo bem que foi revelação de Deus, mas há certas questões e minúcias ali que ele parece ter sido um homem que fora casado. Então, quando a pessoa abandonava a parte crente podia contrair novas núpcias, né? Porque é um abandono e você não é culpado, você não é parte culpada, você não tem o que fazer, você foi abandonado. Eu conheço um caso específico em que a parte, os dois eram crentes, digamos assim, mas chegou determinado dia que o marido simplesmente falou, olha, eu vou embora, e foi embora para outro estado, sumiu e deixou a mulher com os filhos. Eita. Foi um abandono. A mulher se separou legalmente, abandonada, e não esteve sob julgo, porque ela foi completamente abandonada. Ela não quis aquilo, ela tentou remediar e não houve conserto. Sim. No texto do apóstolo Paulo, ele diz, se uma mulher, verso 13 do capítulo 7, 1 Coríntios, se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Então, mais uma vez, em nenhum momento existe incentivo ao divórcio. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Certo. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Uma parte não crente deixou o crente, então tá tudo certo. E, oficialmente também, Luiz, eu só gostaria de dizer, para a gente fechar, que a agressão física é considerada abandono. Né? Quando nós temos a infeliz incumbência de tratar de uma situação de divórcio, os fatores agravantes, né, pesam, e a agressão com certeza é um fator de abandono, né? Em que quando a agressão, que é um crime, obviamente, é tratado como abandono também. Então, mas são só esses dois casos, né? Traição, adultério, e um abandono continuado em que não houve possibilidade de remediar. E, mais uma vez ressaltando, não existe nenhum incentivo ao divórcio, e uma discussão, incompatibilidade de gênios, como falam hoje, não é motivo para divórcio. Não é abandono, não é adultério. Ninguém é obrigado a se casar, né? Mas se você se casou, mantenha o casamento. Não separe. Exatamente, é o que Jesus fala, citando o Antigo Testamento, que Deus juntou, não separe o homem. Exato. E aí eu queria, então, só para a gente finalizar aqui, colocar alguns termos que a gente poderia considerar como um casamento bíblico. Então, o primeiro deles, e aqui também algumas coisas que eu peguei do livro, né? O primeiro deles seria o amor. Então, como em qualquer aliança, né? Mas nesse caso o amor matrimonial e bíblico, que se resume em ações e não em sentimento, que foi o que você falou aí, né? Não é essa questão de gênios, é muito mais do que isso. E com obrigações específicas. Também a convivência como único lar e família. Então, isso também é importante. Terceiro, a fidelidade à cama matrimonial, né? Já dizia ali o autor de Hebreus, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E o sustento da esposa pelo marido. Para nós, homens, né? É algo que hoje, por mais que as mulheres normalmente trabalhem, né? Na sociedade que a gente vive, ainda assim a responsabilidade é nossa, né? Sim. Deus ele vai cobrar isso de nós e não das mulheres. E da submissão da esposa ao marido. E isso também não quero entrar muito nesse assunto, porque também daria uma aula só sobre isso,
mas também aqui ele coloca esses 5 pontos aqui que eu acho importantes para falar sobre essa questão do casamento, né? Com certeza. É isso, né? Acho aí. que quem ouviu foi bem alertado aí. Mais uma vez, a nossa intenção e a nossa oração é para que você seja edificado. Você, solteiro, busque um casamento no Senhor. Uhum. Não uma coabitação instável, mas um casamento fiel, porque é maravilhoso. Sim. Você, casado, permaneça no casamento, invista, ore, entregue ao Senhor, se sacrifique, né? Corte na própria carne. Sim. Eu percebo que hoje em dia muita gente não faz isso. Joga as culpas para cima do outro e não corta na própria carne, não abre mão de suas vontades e desejos. Isso é terrível. Uhum. E você que passou pelo divórcio, que o Senhor restaure você, te conceda graça, Sim. que a palavra dele penetre seu coração e fortaleça a sua vida. E você, viúvo, que o Senhor também te fortaleça, te ajude, conceda graça na sua caminhada, né? Nós agradecemos você que ficou até aqui nos ouvindo. Pedimos que você deixe seu like, ative o sininho de notificação no Spotify e no canal da igreja, se você está ouvindo pelo YouTube. Siga a IPJ nas mídias sociais, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam edificadas e que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima, um abraço, Deus abençoe.